Você ora, pede direção, busca a Deus, mas quando chega a hora de decidir, a insegurança toma conta. Você sente medo de errar, medo de escolher errado, medo de sair da vontade de Deus. E então volta a orar mais um pouco, esperando sentir algo diferente, esperando uma confirmação, um sinal, uma paz absoluta que nunca chega. Se isso acontece com você, entenda logo no início. O problema não é falta de fé. O problema é confundir fé com ausência de responsabilidade. Muita gente acredita que quando Deus está no controle, a pessoa não deveria sentir insegurança nenhuma. Mas isso não é bíblico. A Bíblia nunca prometeu que decisões seriam fáceis emocionalmente. Ela promete sabedoria, não conforto constante. Insegurança não é sinal de ausência de Deus. Muitas vezes é sinal de que você está diante de uma decisão real, que exige maturidade, e não apenas emoção espiritual. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3, que devemos entregar nossos planos ao Senhor, e então nossos propósitos serão estabelecidos. Repara bem na ordem. Primeiro existem planos, depois entrega. Deus não estabelece aquilo que nunca foi pensado, analisado ou assumido. Muita gente quer entregar algo que nunca planejou, e isso gera insegurança, porque a mente sente que está caminhando sem estrutura. Existe uma insegurança que vem do medo, mas existe outra que vem da falta de decisão. Quando você evita escolher, a insegurança cresce. Quando você tenta agradar todo mundo, a insegurança cresce. Quando você quer garantias absolutas antes de agir, a insegurança se torna permanente. A fé bíblica não elimina riscos. Ela ensina a caminhar, apesar deles. Em Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8, a Bíblia diz que quem pede sabedoria deve pedir com fé sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar levada de um lado para o outro, e que essa pessoa é inconstante em todos os seus caminhos. O texto não está falando de dúvida intelectual apenas, mas de instabilidade interior. É a pessoa que ora, mas não sustenta nenhuma decisão. Ora pedindo direção, mas recua quando precisa agir. Essa instabilidade gera insegurança constante. Muitos cristãos vivem inseguros porque terceirizam decisões importantes para Deus, quando na verdade Deus espera que eles usem discernimento. Discernimento é uma habilidade espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz que os maduros são aqueles que, pelo exercício constante, têm os sentidos treinados para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernimento se desenvolve com prática, não com espera infinita. A insegurança cresce quando você tenta viver uma fé sem risco. Mas não existe fé sem risco. Toda decisão importante envolve perda de alguma coisa. Perder conforto, perder control, perder aprovação. Jesus nunca chamou pessoas oferecendo segurança emocional. Ele chamou oferecendo sentido. Seguir a Cristo sempre exigiu escolhas difíceis. Em Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30, quando Pedro sai do barco para andar sobre as águas, ele começa a afundar, não porque saiu do barco, mas porque tirou os olhos de Jesus e focou no vento. Isso ensina algo muito importante. O problema não foi a decisão de sair do barco, foi a forma como ele lidou com o medo depois de decidir. Muitos cristãos não afundam porque decidiram errado, mas porque, depois de decidir, alimentam o medo em vez da confiança. Quando você ora mais contínuo e inseguro, talvez esteja esperando que Deus elimine toda a possibilidade de erro antes de você agir. Mas Deus raramente trabalha assim. Ele oferece princípios, não garantias emocionais. Ele oferece direção, não controle total do futuro. A insegurança diminui quando você entende que errar faz parte do processo de amadurecimento. A Bíblia mostra, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas recanreclo em todos os nossos caminhos, e então Ele endireitará as nossas veredas. Repara que o texto não diz que Deus escolhe no seu lugar, mas que Ele endireita caminhos já escolhidos. Caminhos pressupõem movimento. Veredas só são ajustadas quando alguém está andando. Muita gente quer paz antes da decisão, mas a paz muitas vezes vem depois da decisão. Não porque a decisão foi perfeita, mas porque a mente para de oscilar. Oscilação constante gera ansiedade. Clareza, mesmo com desafios, gera alívio. É por isso que pessoas que tomam decisões difíceis muitas vezes se sentem mais leves do que pessoas que vivem evitando decidir. Jesus disse, em Lucas capítulo 9, versículo 62, que ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse texto não fala de perfeição, fala de firmeza. Olhar para trás o tempo todo
É viver inseguro. É decidir hoje e questionar amanhã. É avançar com culpa e recuar com medo. Isso desgasta emocionalmente e espiritualmente. Talvez hoje você esteja inseguro não porque está longe de Deus, mas porque está na transição entre maturidade e maturidade. A fé infantil pede sinais. A fé madura reconhece princípios. A fé infantil quer certeza absoluta. A fé madura aceita responsabilidade. E esse amadurecimento não acontece sem desconforto. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse equilíbrio não significa ausência de emoções. Significa a capacidade de agir mesmo sentindo medo. Coragem não é ausência de insegurança. Coragem é decidir, apesar dela. Se você ora e continua inseguro, talvez esteja esperando que Deus faça por você o que Ele quer fazer em você. Deus não quer apenas te levar ao destino. Ele quer te transformar no caminho. E transformação exige escolhas conscientes, não passividade espiritual. A insegurança diminui quando você entende que Deus não te abandona porque você errou, mas te ensina enquanto você caminha. A fé bíblica não é um seguro contra falhas, é uma base para recomeços. Quando você aceita isso, a pressão diminui, a mente acalma e as decisões ficam mais claras. Se hoje você se sente inseguro, não veja isso como fracasso espiritual. Veja como convite à maturidade. Talvez Deus não esteja em silêncio. Talvez Ele já tenha falado através de princípios claros e esteja esperando que você confie o suficiente para agir. E é exatamente isso que este canal propõe. Uma fé que não paralisa, mas fortalece. Uma fé que não infantiliza, mas amadurece. Uma fé que entra nas decisões reais da vida, mesmo quando não há garantia absoluta de conforto. Se essa mensagem falou com você, talvez seja o momento de parar de pedir sinais infinitos e começar a caminhar com sabedoria. Deus guia passos em movimento, e a insegurança perde força quando a fé deixa de ser apenas emoção e se torna compromisso com a verdade. Aqui falamos sobre fé aplicada à vida real. E se esse conteúdo te ajuda a pensar melhor, se inscreve no canal,